Restando menos de 2 semanas para o início da Série B, nesse vídeo vamos traçar um pouco do início da competição para o CRB. O que esperar dos primeiros 3 adversários regatianos, qual a pontuação que é possível a gente projetar a partir de Chapecoense no Rei Pelé, Atlético no Independência e Volta Redonda também no Rei Pelé. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o início da trajetória do CRB nessa Série B de 2025, avaliando um pouco a Chapecoense, Atlético e Volta Redonda e o que dá para pensar em pontuação desses 3 primeiros adversários. 2 jogos em casa e um jogo fora, num campo que dá para considerar como pelo menos neutro para a equipe mineira, o Atlético que é de São João del Rei, mas tem o seu estádio em reforma e vai jogar no Independência. Vou traçar um pouco da minha expectativa, mas eu quero também a sua aqui nos comentários. O que você está aguardando para esse início da Série B para a equipe de, até o momento, comandada pelo Humberto Louser e com algumas peças que vão deixando, uma reformulação do CRB que antecede a competição a poucos dias do início da Série B e que pode ser muito perigosa. Deixa um pouco da sua avaliação também sobre isso. E também trazendo uma outra pontuação, eu fiz uma apresentação sobre as 20 equipes da Série B de 2025 no Papo de Segunda, às 19 horas, toda segunda-feira tem o Papo de Segunda. Aliás, nas semanas anteriores falei sobre a região Norte e Nordeste, apresentando também o CRB, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, incluindo essas 3 equipes, tem uma apresentação detalhada com destaques individuais e também comissão técnica, além do que foi o início de ano de todas as 20 equipes da Série B de 2025. Antes de dar sequência, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse daqui. Bora lá! Primeiro, trazendo o fator de um CRB que entre as 3 primeiras rodadas tem 2 jogos dentro de casa, que é importante demais, e que batendo o olho aqui, Chapecoense, Atlético, Volta Redonda, tá longe de ser um início muito difícil para o CRB. É um início complicado? A partir de alguns pontos sim. Chapecoense foi vice-campeão catarinense com muitas contestações contra a arbitragem numa decisão diante do Avaí. O Atlético é foi uma das equipes que subiu à segunda divisão e tem um projeto muito sólido com o Roger no comando técnico, um Atlético que tem um elenco competitivo. Acredito que o Atlético tende a terminar a Série B acima do CRB, acho muito difícil que isso não aconteça, pelo que se tem de início de ano das 2 equipes, de elenco também, e o Volta Redonda, também uma das equipes que subiu a Série B, um Volta Redonda que manteve uma base da última temporada para essa, inclusive com o Rogério Corrêa, ex-CSA, e com alguns nomes de currículo, como é o do Wellington Silva na lateral direita, e outros nomes também com algum impacto, Sanches na lateral esquerda, o Barra, que tem a 5ª temporada com a camisa do Volta Redonda, enfim. São 3 equipes com bons valores, mas dentre essas 3 aqui, eu classifico sem nenhuma dúvida o Atlético como a principal força, como o principal adversário que deve gerar mais dificuldade ao CRB, por mais que não jogue na sua cidade. Não vai jogar em São João del Rei, vai jogar no campo do América, no Independência. Mas traçando aqui e já colocando também aqui uma observação, vou classificar, o zoom foi demais, vou classificar aqui o que eu estou esperando para esses jogos a partir desses 3 símbolos de vitória, derrota e empate. O que eu espero para esses 3 adversários, o que eu espero para esses jogos, também partindo do ponto de ser um CRB que passa por uma reformulação às vésperas do início da competição e um CRB distante de ter convencido muito em desempenho em 2025. Então, começando do início, começando com a primeira rodada que acontece no sábado, dia 5, às 16 horas. Isso daqui foi captado direto do site da CBF, da tabela oficial. Ainda não tem informações quanto à transmissão, mas avaliando a Chapecoense, apesar de ser uma equipe que tem uma experiência no comando técnico do Dalpozo, que foi finalista estadual, mas é uma Chapecoense que eu entendo
que tem muitas fragilidades e que lutou contra o rebaixamento nesse ano, no ano passado, e que tende a lutar nesse ano também. Por mais que seja um CRB distante de convencer, entendo que esse jogo se tem uma possibilidade maior de vitória do CRB. Mas tem uma pontuação de, se for uma Chapecoense distante de, apesar de ser finalista estadual, distante de convencer também a nível de desempenho, foi uma Chapecoense que empatou muito. Então se tem aqui um favoritismo do CRB, acho que a palavra favoritismo seja um pouco forte, mas se tem aqui um CRB que eu acredito que pode levar os 3 pontos, mas tem esse ponto de observação quanto a, se rolar um empate, não seria tanta surpresa assim. Um outro confronto, segunda rodada no Independência diante do Atlético. O CRB se livrou de jogar em São João del Rei, em que o Atlético levou muito trabalho diante do Grêmio, em que o Atlético teve uma grande campanha no Campeonato Mineiro. Aqui, apesar de ser em um campo que dá para considerar como minimamente neutro, eu coloco aqui um ponto de não acreditar em uma vitória do CRB, não acreditar em um CRB pontuando. Acho muito difícil o CRB arrancar um empate diante do Atlético. Até se o jogo fosse Maceió, eu também traria essa observação. Talvez se o jogo fosse Maceió, eu pensaria em colocar um fator de empate. Mas aqui eu acredito em um CRB não pontuando. E o outro jogo é diante de um Volta Redonda, que além das observações que eu fiz anteriormente, um Volta Redonda que foi semifinalista carioca, tudo bem, Campeonato Carioca está longe de ser um grande parâmetro, mas o alagoano também, convenhamos, também está longe de ser um grande parâmetro. Volta Redonda teve uma campanha melhor do que o Vasco, melhor do que o Vasco, agora de fato não me recordo exatamente qual posição, mas em sentido de desempenho e regularidade, foi um Volta Redonda um pouco melhor do que o Vasco, sim, melhor, agora recordando, fez a semifinal contra o Fluminense, melhor do que o Botafogo, teve uma primeira fase de campeonato carioca positiva e se tem uma base importante para o início de temporada, comissão técnica, a base do elenco também, e por mais que seja um jogo no Rei Pelé, não me surpreenderia se ocorresse um empate nesse confronto. Também não me surpreenderia se o CRB vencesse esse confronto, por mais que seja um CRB que não conseguiu desempenhar muita coisa. Mas aqui eu estou mais para um ponto de empate. E o que seria nesse início de Série B para o CRB? Fique à vontade para discordar, se você tem uma opinião contrária, pode comentar aqui abaixo. Mas se teria, no máximo, imaginando aqui um CRB vencendo Volta Redonda, teriam 6 pontos conquistados em 9 possíveis, mas também se tem uma condição de um CRB que pode conquistar 4 pontos em 9 possíveis ou 2 em 9 possíveis. Aí vai muito do que você entende como otimismo ou pessimismo a partir do que o CRB vem desempenhando. Mas eu acreditaria muito mais em 4 pontos em 9 possíveis. É ruim? Depende do que se tem de planejamento e de projeção. Para uma briga por acesso, é ruim, principalmente avaliando o empate dentro de casa. Avaliando permanência na Série B, que o torcedor do CRB não quer, mas que eu entendo como uma realidade próxima, um CRB lutar talvez em algum momento contra o rebaixamento ou ficar em uma zona morta da Série B, 4 pontos está de bom tamanho. Deixa um pouco aqui da sua avaliação, o que você observa desse início e também das movimentações que o CRB tem na competição, antes, na verdade, da competição. Tem esse jogo na quarta-feira diante do Fortaleza hoje, no momento que eu estou disponibilizando o vídeo pela Copa do Nordeste. Isso pode ser um divisor de águas a partir de alguns pontos para o CRB. Deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.